Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo para responder se Júlio Casares cogita renunciar à presidência antes da votação do impeachment marcada para essa sexta-feira. É grande a chance de o Júlio sofrer o impeachment, até por isso ele tem sido pressionado por pessoas da oposição e até da situação para que renuncie. Dessa maneira, a situação ficaria menos chata para ele e ele ainda teria direito a alguns pequenos benefícios dentro do São Paulo. Algo que Carlos Miguel Aidar fez, embora o Aidar tenha conversado recentemente com o Júlio e tenha dito que se arrependeu de renunciar à presidência do clube. Conversei com o Júlio antes de gravar esse vídeo e ele me assegurou o seguinte, abre aspas, vou me defender, não quero e nem penso em renunciar. Prometo soltar daqui a alguns instantes, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, uma informação super importante a respeito do caso Júlio Casares, especialmente dos camarotes. Consegui acesso a um áudio e é uma carta que eu quero dividir com vocês com muito mais calma e tranquilidade para que vocês tirem suas próprias conclusões. Vem bomba por aí nas próximas horas aqui no canal do YouTube, beleza? Julian Fernandes pode pintar no São Paulo? Essa talvez tenha sido a pergunta que eu mais respondi durante a última live aqui no canal do Nicola. Só para você entender de quem estou falando. Julian Fernandes é um meio atacante argentino de 21 anos de idade, revelado no Vélez Sarsfield e que pertence ao New York City. O jogador perdeu espaço, especialmente no segundo semestre, não é titular desde julho. E nos últimos 6 meses do ano só conseguiu entrar em algumas partidas. O tricolor entende que o Julian Fernandes tem enorme potencial, mas nesse momento não há a capacidade financeira para a compra do jogador. A tendência é que o São Paulo apresente nos próximos dias uma proposta ao New York City, sugerindo um empréstimo com opção de compra, modelo que tem sido recorrente no tricolor. Julian Fernandes, que disputou na temporada passada 41 jogos com 3 gols e 5 assistências. A estratégia em relação ao Julian Fernandes é parecida à adotada com Kevin Zenon, atacante também argentino, que pertence ao Boca Juniors. O tricolor identificou no Zenon alguém super interessante, que caiu de produção no segundo semestre do ano passado e não tem conseguido ser protagonista no Boca Juniors. A proposta de empréstimo ao Boca já foi feita e o negócio é tratado como muito difícil. Durante a live também me perguntaram se o Zenon poderia ser trocado pelo Alan Franco. Mandei mensagem para o dirigente do São Paulo que assegurou que se essa negociação acontecesse, seria motivo de justa causa para os dirigentes do São Paulo que levassem essa história adiante, até porque o Alan Franco é titular absoluto do São Paulo, o Zenon nesse momento é reserva na Argentina. Novidade importante sobre a votação do impeachment de Júlio Casares, marcada para essa sexta-feira. O presidente do tricolor tentou sem sucesso derrubar uma liminar que mudou as condições da reunião. Só para lembrar, 57 conselheiros do São Paulo haviam pedido essa reunião para votar o impeachment do Júlio. Ontem, Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, determinou que a votação aconteceria apenas de forma presencial e que, para que o Júlio fosse excluído do clube, haveria necessidade de 191 votos a favor do impeachment. Pois bem, uma advogada torcedora do São Paulo foi à justiça e, através de uma liminar, conseguiu a possibilidade da votação de forma híbrida, ou seja, conselheiros vão poder votar presencialmente ou à distância. Outra questão importante, o número de votos para a saída do Júlio também diminuiu. Em vez de 191 votos, serão necessários 170. E foi isso que o Júlio Casares e sua diretoria tentaram caçar na justiça, o que não aconteceu. É possível que até sexta-feira, às 18h30, horário marcado para reunião, o Júlio faça mais uma tentativa na justiça para tentar barrar essas novidades que alteram consideravelmente sua situação. Se o Júlio tivesse a votação apenas presencial, a chance dele se manter no cargo de presidente era muito grande. Com essa exceção que permite a votação à distância, as chances de o Júlio cair aumentam consideravelmente, especialmente por conta da redução em 21 votos. Uma coisa é precisar de 191 dos 265 votos de conselheiros. Outra coisa é precisar de 170 votos. O pessoal da oposição está bastante otimista com a possibilidade de queda do Júlio Casares se essas decisões na justiça se mantiverem. Você, torcedor do São Paulo, espera pela saída do Júlio Casares ou pela manutenção? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza?
Marcos Antônio será vendido pelo São Paulo ao Flamengo? Se você perguntar para qualquer dirigente do São Paulo, a resposta será não. Mas, entre dirigentes do Fla e representantes do atleta, a versão é completamente diferente. Os dois lados estão bem otimistas de que essa negociação possa ser concretizada depois da sexta-feira. Por que sexta-feira, 16 de janeiro? Essa é a data da reunião que vai votar o impeachment do presidente Júlio Casares. Imagina que o Júlio, precisando de votos de conselheiros, anuncia, na semana que antecede essa votação, a venda do Marcos Antônio, principal atleta do clube. Se ele tinha ainda alguma chance de se manter no cargo, essa chance vai para o espaço. Mas São Paulo não admite, mas pode sim vender o Marcos Antônio depois da votação do impeachment, até porque o Flamengo promete vir com proposta extremamente alta. O atleta já topou se mudar do tricolor para a Gávea. A proposta pro jogador é super interessante, além da possibilidade de ser protagonista em um dos principais times da América do Sul. Marcos Antônio terá direito a um belo aumento salarial. São Paulo não quer falar sobre o assunto com o Flamengo até a votação da próxima sexta-feira. Quero registrar que, em paralelo ao interesse do Flamengo no Marcos Antônio, há a vontade do São Paulo em contratar Alan. E o Flamengo já deixou bem claro que topa emprestar ou negociar o Alan em definitivo, desde que o tricolor conceda a venda em definitivo do Marcos Antônio. A partir do fim da próxima semana, essa história deve esquentar. Quero completar contando que essa é a segunda negociação que depende da votação do impeachment de Júlio Casares. O tricolor já tem um acerto fechado com o Red Bull Bragantino e com representantes do Rodriguinho. O meio atacante de 21 anos de idade, que não quis renovar contrato com o São Paulo, está acertado com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo ainda ficando com 15% dos direitos de uma futura venda. Mas essa transferência vai ser concretizada assim que a votação do impeachment for encerrada. Quero falar agora sobre o São Paulo. Quando você pensa que nada pode piorar, você está completamente enganado. Nesse domingo, na estreia do Campeonato Paulista, o tricolor tomou 3-0 do Mirassol em Mirassol. E depois da partida, Júnior Pedroso, que é empresário de 3 atletas do São Paulo, usou suas redes sociais para criticar. E o curioso é que o Júnior Pedroso tem um perfil super calmo, tranquilo, não é de se envolver em confusões. Só para lembrar, ele é representante do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha. O Júnior escreveu o seguinte, abre aspas, líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. A grande questão a partir dessa declaração foi se o recado se portou ao Crespo ou ao Luciano, que depois da partida previa um 2026 ainda pior do que o de 2025. Imagino que o recado deva ter sido para o Crespo, embora não tenha existido a comprovação. Vale a lembrança de que os 3 atletas do Júnior Pedroso começaram a partida no banco de reservas. O Lucas Moura e o Ferreira até entraram no segundo tempo quando o São Paulo melhorou e criou chances para diminuir. O placar estava 2-0 para o Mirassol. O São Paulo perdeu algumas oportunidades no contra-ataque no finalzinho, tomou 3-0. Já Pablo Maia nem sequer do banco saiu. O Júnior Pedroso nessa mesma postagem ainda escreveu, abre aspas, líder tem que liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assuma e tente aprender com seus erros. E se você acha que a crise no São Paulo é só técnica, vale a lembrança de que na sexta-feira Júlio Casares passará pelo processo de impeachment, haverá votação no Conselho Deliberativo. E para piorar de vez, nesse domingo, o fantástico programa da Globo apresentou uma longa matéria sobre toda essa questão envolvendo o extracampo tricolor e revelou que Nelson Ferreira, diretor adjunto que saiu do São Paulo, ao lado de Carlos Belmonte, é investigado pela polícia por ter aberto 15 empresas diferentes durante o período em que foi diretor do São Paulo, de 2021 até o ano passado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.